Eu convido nessa noite a igreja para a gente ler um versículo apenas. Lá no finalzinho da sua Bíblia, na primeira epístola de João. Primeira epístola do apóstolo João. 1 de João 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Mais uma vez, nós sabemos. Diga assim, eu sei. Eu sei que passei da morte para a vida. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Mais uma vez, estou aqui diante do Senhor, tão necessitado da sua ajuda. Rogo mais uma vez que o Espírito Santo me envolva. Rogo mais uma vez que o Espírito Santo nos envolva, todos nós. Leva agora, Senhor, cativa nossa mente, o nosso ser por inteiro. Não permita que ninguém neste lugar saia daqui sem entender a sua palavra. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de confusão. Todo espírito que venha tirar a atenção. Ajuda-nos nessa noite a ouvir aquilo que o Senhor tem para a igreja. Em teu nome e para a tua glória eu oro. Amém e amém. Meus queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de perguntar para alguém, você tem certeza da sua salvação? E a pessoa disse, olha assim, só Deus sabe. Você tem certeza que se você fechar os olhos hoje, você vai apresentar-se diante de Deus e no arrebatamento da igreja você vai subir ao encontro do Senhor nos ares? E a pessoa diz, pastor, eu não sei não. Isso aí só Deus sabe. Só Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Não, meus irmãos, o cristianismo é a única fé, experiência de vida que me garante aqui que eu já sou uma nova criatura. Que eu sou filho de Deus. Que eu sou salvo. Não é algo que será uma decisão de Deus, não. A decisão de Deus de me salvar já foi dada no céu. Seu filho veio a essa terra, ele me amou de tal maneira que entregou sua vida na cruz. E se eu creio nele verdadeiramente, arrependido dos meus pecados, eu o aceito como meu Salvador e Senhor, a palavra de Deus disse que eu já tenho essa certeza. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E que sendo filho eu sou também herdeiro. E aqui João disse, nós sabemos. Sabemos de que, João disse? E em primeiro lugar, irmãos, João está dizendo, eu sei
que eu não estou mais morto, estou vivo. Então isso é a expressão que ele usa. Sabemos que passamos da morte para a vida. Como que João está dizendo? Como que eu sei que eu passei da morte para a vida? Primeira coisa que eu tenho que saber, irmãos, é que todo ser da raça humana nasce destituído da glória de Deus. Temos aqui, talvez o mais novinho na igreja seja o Enzo, que está lá no braço do pai. Bênção pura. Se Jesus já garantiu para o Enzo que dele já é o reino dos céus. Porque a graça salvadora, ela é suficiente para salvar os inocentes. Para salvar aquele que ainda não tem consciência, mas no sentido de pecado, ele já nasceu com a semente do pecado, com a natureza pecaminosa. Todo ser que nasce nessa terra, a Bíblia diz que ele nasce destituído da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23 diz, porque todos pecaram. Todos. Nenhum ser na raça humana nasceu sem pecado, a não ser um ser humano único, Jesus Cristo, que nasceu do ventre de uma mulher chamada Maria, de uma virgem chamada Maria, mas ele não nasceu de um homem terreno, ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, e o pecado não o atingiu. Muito pelo contrário, ele veio para atingir o pecado, para libertar o homem do seu pecado. Mas fora Jesus, todos os seres da raça humana nascem em pecado. E a Bíblia diz que esse estado de pecado, no sentido espiritual, significa morte. Morte. João diz assim: sabemos que passamos da morte. O que Deus disse para Adão lá no Éden e para sua mulher Eva? Está vendo aquela árvore ali? Ela tem fruto. Mas não coma do fruto daquela árvore, porque no dia que comer, certamente morrerás. E o que fizeram? Comeram. Se comeu, morreu. Certamente morrerás. Não apenas morreram, como Adão viveu quase 900 anos, ou chegou a viver lá, não importa, mas não quer dizer morte física apenas. O pecado trouxe também como consequência a própria morte física, porque Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver, mas a morte entrou na raça humana através do pecado, morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte espiritual. Se você vai comigo à Epístola aos Efésios, quer ver? Vai lá em Efésios, capítulo número 2, versículos 1, para você ver. O que diz ali? Ele vos deu o quê? Vida, estando vós o quê? Mortos em quê? Nos delitos e pecados. Então, ele vos deu vida. Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, João, quando disse, eu sei que passei da morte para a vida, é que João está dizendo, um dia eu estava morto e agora a vida entrou em mim. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E numa pessoa, num ser humano, num pecador que se arrepende de seus pecados e abre o seu coração para Deus, a vida entra. Então, eu sei, quero nessa noite, irmãos,
que nós entendamos por que é que muita gente, como falei domingo passado, parece que diz um sim para Deus, mas vive diferentemente. Não demonstra na maneira de viver. Primeiro eu quero dizer para os irmãos hoje à noite, a única maneira de eu passar da morte para a vida é largar mão de achar que eu sou bonzinho. Largar mão de achar que eu não preciso de Deus, que eu sou bonzinho porque eu não faço mal a ninguém, não roubo, não mato, eu não faço as coisas feias que as pessoas fazem, eu vivo uma vida pautada de regras e princípios. Irmãos, o mais bem comportado ser da raça humana, seja ele homem ou mulher, seja jovem, ainda assim, espiritualmente está morto. Porque ninguém nesse mundo nasce sem a vida. Todo mundo nasce sem vida espiritual. Por isso é necessário que entenda que precisa da salvação em Cristo Jesus. Jesus um dia falando para um homem de peso, um homem chamado Nicodemos, homem de muita autoridade religiosa, um príncipe da sinagoga, um dos mestres da religião, que chegou a Jesus e Jesus olha para ele e disse: olha, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você pode herdar o reino dos céus. Essa mudança radical, ela é chamada também de novo nascimento. Ela é chamada, essa mudança radical, a chamada conversão. É muito fácil falar, fulano converteu. Muitas vezes a pessoa diz que converteu de religião, ele mudou de uma religião para outra. Irmãos, o cristianismo é algo tão exigente, tão tremendo, que ele exige uma mudança de vida tamanha, que é comparada a alguém estar morto e ressuscitar. Estar sem vida e a vida entrar. E para Nicodemos é como se Jesus dissesse: olha, tem que nascer de novo, começar tudo novamente, passar da morte para a vida. E uma coisa que eu tenho que ter na minha vida, queridos, é essa certeza, que passar da morte para a vida não é apenas mudança de hábitos, não é apenas mudança de lugar, de comportamento, é uma mudança misteriosa, operada dentro de mim, pelo sangue de Jesus e pela intervenção do Espírito Santo, nascendo, regenerando, colocando uma natureza renascida dentro da natureza antiga. A velha natureza precisa morrer. Vai comigo na epístola agora aos Colossenses. Veja aqui. Colossenses, capítulo número 3. Colossenses, capítulo número 3. Amém? O que diz aqui? No capítulo 2 ainda, no versículo 20, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos desse mundo, não é? Se morrestes com Cristo. Capítulo 3, versículo 1 disse: porque, portanto, se fostes o quê? Ressuscitados juntamente com Cristo. A
Bíblia, irmãos, é muito clara em dizer que todo ser humano está morto. Espiritualmente morto. E essa palavra de Paulo aqui em Colossenses disse que a conversão nada mais é do que ressurreição. Isto é, a vida entrar aonde a morte reinava, a vida entrar aonde não havia vida e ressuscitar, trazer de novo a vida. O profeta Ezequiel, no capítulo 37 do seu livro, tem uma visão linda. Ele tem uma visão de um grande vale de ossos secos. E Deus disse assim: profetiza para esses ossos. E ele começou a profetizar. E disse que os ossos, de repente, começaram a fazer um barulho. Continue profetizando. E os ossos começaram a se juntar, osso com osso. E de repente, começou a carne cobrir os ossos. E era agora um vale cheio de corpos deitados. E o Senhor disse: profetiza para que o Espírito entre neles. E eles vivam. E ele profetizou e de repente o Espírito entrou naqueles corpos e aquele vale de osso seco, de morte, de repente se transformou num exército poderoso de vida. Irmãos, o Evangelho é esse poder de Deus que ressuscita morto. O Evangelho, a ministração do Evangelho, a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, ela tem autoridade na unção e no poder do Espírito Santo de gerar vida aonde a vida não existia. Quando João diz: eu sei que passei da morte para a vida, ele diz: eu estava morto e a vida entrou dentro de mim. Quando Paulo disse: se vocês ressuscitaram, isto é, estavam mortos, se a vida entrou dentro de vocês. Eu sei. Meus queridos, temos que entender que o Evangelho tem que causar uma mudança em nós, tamanha, que quando isso acontece, eu preciso saber que a minha vida mudou. Que a velha natureza foi trocada por uma nova natureza. Que o homem velho foi revestido de um novo homem. A principal evidência, irmãos, de que alguém verdadeiramente converteu é que agora não apenas ele é salvo, mas Deus sopra o seu amor no coração dessa pessoa. O sopro do amor de Deus. A presença do amor de Deus. João disse: sabemos que passamos da morte para a vida por como João diz: como eu sei que passei da morte para a vida? Na primeira epístola dele que eu li, 3, versículo 14. Como eu sei? Eu sei porque eu amo. Amém? Eu sei porque eu amo. Eu amo gente que não me ama. Eu amo gente que me prejudica. Eu amo gente que trapaceia contra mim. Eu amo gente que me humilha. Eu amo pessoas que me ofendem. Está entendendo? O teste para saber que eu nasci de novo é o amor. Sabe o que ele disse? Porque aquele que não ama, permanece como?
Está lá, não está? Está ali, ó. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos. Aqueles que não amam, permanecem na morte. É impossível alguém dizer, eu amo a Deus, mas não consigo olhar para a cara do pastor Israel. Eu amo a Deus, mas aquela pessoa eu corto. Se tiver vindo na minha direção, na calçada, eu mudo de calçada. Não nasceu de novo, não. Ou não ressuscitou, não. Ainda é morto. Queridos, o cristianismo, ele é feito de certezas. A primeira delas é a troca de natureza. A primeira delas é a certeza de que eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Isto é, eu tenho certeza que eu sou uma nova criatura. Que as coisas antigas ficaram para trás. Agora eu sou uma nova pessoa, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque aquele que habita em mim me fez melhor. Uma nova natureza renasceu dentro de mim. Então eu sou uma nova pessoa. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque de repente, como eu disse para vocês, aquilo que eu não gostava, eu passo a gostar. E aquilo que eu amava, eu passo a detestar. Está entendendo? Aquilo que eu gostava, que me dava prazer, mas que Deus abominava, que Deus rejeita na sua palavra, os prazeres para o meu corpo, os prazeres para a minha alma, essas coisas que são do mundo, essas coisas me davam prazer, mas de repente, como eu sei que agora eu ressuscitei, que eu agora nasci de novo, que eu sou uma nova pessoa, é que essas coisas agora eu não gosto mais delas. Naturalmente, uma nova pessoa agora renasceu dentro de mim, aquilo que eu amava, eu não amo mais. Mas aquilo que eu não gostava, eu passo a gostar. Aquilo que eu não amava, eu passo a amar. Eu passo a ter amor pelas pessoas, um sentimento de compaixão, um sentimento de misericórdia, um sentimento de vê-las, conhecendo o Deus que eu conheço. Está entendendo? Eu passo a ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Eu passo a sentir o que Jesus sente. Eu estou num ambiente, Ele está morando dentro de mim, eu sinto o que Ele sente, eu tenho o sentimento que Ele sente, o sentimento de compaixão, de amor, de amar pessoas, de ajudar pessoas, de estender a mão para tocar em pessoas. Está entendendo? Eu sei que passei da morte para a vida. Não é alguém dizer, olha, eu acho que você está mudado. Eu sei que mudei. Eu sei que mudei. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu agora sou filho de Deus. O próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu verdadeiramente sou filho de Deus. Não precisa de alguém dizer isso. O Espírito Santo me diz que eu agora sou filho de Deus, que eu nasci de novo. Irmãos, eu sei. Paulo diz, aqui, se você quiser ver comigo, se não, não precisa de ir lá, mas em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim, eu sei em quem eu tenho crido.
E sei que Ele é poderoso para guardar esse meu tesouro até o dia final. Eu sei. O que eu estou dizendo hoje à noite, queridos, é que o cristianismo verdadeiro, a fé verdadeira, ela é a fé da certeza. É da certeza. Você tem que saber que não é apenas um frequentador de igreja. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Você é servo de Deus. Você é alguém que nasceu novamente. É alguém que ressuscitou, que o velho ficou para trás. E agora há uma nova natureza. Desculpe, querido. Uma nova natureza. Dentro de você. Chamada Filho de Deus. Mas o cristianismo também, queridos, não para no novo nascimento ou na ressurreição espiritual. O gostoso de ser cristão é que o novo nascimento é o começo, pastor. É apenas o início. O melhor ainda vem. Todos os dias. Deus, querido, é Deus das novidades. Mas o melhor. E eu quero dizer para vocês hoje à noite, eu sei. É interessante, queridos, que aqueles que criam, e já criaram e gostam de ter como, que deu Lino. Lino lá no fundo do quintal dele, ele tem galinha, ele tem galo, ele tem marreco, pato não, né? Só marreco. Peru, ganso, tem de tudo. E é um pequeno zoológico. Mas olha bem, irmãos, qual é a diferença? No dia que nasce, que a galinha põe os ovinhos lá para chocar, e sai a ninhada de galinha, dos pintinhos, ele sai tudo piu, 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 atrás da mãe, procurando coisinha para comer e tal. E aí, no outro dia, nasce uma ninhada de marrequinho ou ganso que você falou, não é isso? Nasce os gansinhos. Sabe o que é que eles procuram primeiro, irmão? Água. Não precisa ensinar o bichinho a nadar, não, já notou? O pintinho, se você jogar ele lá, ele sai doido para rodar, não quer água não, porque o bichinho não é da água, mas o marrequinho, o gansinho, o patinho, ele já vai correndo e já, ó, incrível. Irmãos, eu sei que passei da morte para a vida, porque eu entro agora nesta fome, nessa sede de entrar no oceano do Espírito. Quero dizer para você hoje à noite, eu tenho que entender que o novo nascimento é o começo. Mas Deus tem uma experiência tremenda que eu tenho que saber. E eu quero nessa noite falar um pouco sobre por que eu sei que sou batizado com o Espírito Santo. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Porque a palavra de Deus disse que esta promessa é para todos quantos vierem a crer. Quer dizer, alguém creu, alguém ressuscitou, alguém nasceu de novo, ele tem que ser cheio do Espírito. Porque o patinho, irmãos, sem água, ele é um patinho frustrado, é ou não é? Deixa o bichinho longe da água para você ver.
Não tem graça, tem? Para patinho ser um tanquezinho de água para ele. Tem que ser de uma bacia. O Lino judia, porque eu tenho uns... Já imaginou, um ganso, aquele tamanho, com um tanquinho de 1 por 1, coitadinho, é uma judiação do bichinho. Mas pelo menos ele vai lá. Um entra, o outro sai. Mas o bichinho precisa de água. Se você, nessa noite, nasceu de novo, passou da morte para a vida, você precisa, como Jesus disse, alguém tem sede, vem a mim e beba. E isso ele disse a respeito do Espírito Santo. Porque ele disse que do seu interior fluiriam rios de água viva. Ele disse a respeito do Espírito Santo que seria derramado sobre toda a igreja. Nós somos uma igreja, irmãos, que damos ênfase que todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa experimentar esta gloriosa promessa que o Senhor Jesus disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus disse isso antes da sua ascensão aos céus. E logo que ele foi, ele cumpriu a promessa e o Espírito Santo veio. No dia do Pentecostes, quando Pedro estava pregando e cerca de 3.000 pessoas se arrependeram de seus pecados e naquele dia creram, Pedro disse: arrependei-vos, crede no Evangelho, sejam batizados em o nome do Senhor Jesus e recebereis o Espírito Santo. Porque ele é promessa para vocês e para todos quantos vierem a crer. Irmãos, eu tenho que saber o que é batismo com o Espírito Santo. Primeiro, é impossível ter uma experiência chamada batismo com o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo sem saber que isso está acontecendo. No dia de Pentecostes, aliás, aquele dia, até o povo que estava lá fora sabia o que estava acontecendo. Porque de repente aquele grupo que estava reunidos numa sala de oração, foram tão tomados do poder de Deus e da glória dos céus e do poder do Espírito que eles saíram fora daquele cenáculo de oração e toda aquela multidão ficou boquiaberta, ouvindo da boca daqueles homens as grandezas de Deus. E o poder era tamanho na boca deles, que muitos zombavam e diziam: estão bêbados. E Pedro disse que bêbado nada, ninguém bebe uma hora dessa, essa hora está todo mundo dormindo, isso não é hora de beber não. Isto aqui é obra dos céus. E começa a falar com tamanha autoridade, que cerca de 3.000 pessoas tão quebrantadas, tão convictas de que estavam totalmente perdidas, que interromperam a pregação e disseram: o que faremos? Se estamos tão perdidos e condenados por sermos pecadores. Ele disse: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus, recebam perdão de pecados e depois o revestimento do Espírito Santo. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ou a inteira santificação, o enchimento do Espírito, é uma promessa para todos nós hoje à noite. É para você. Se você já é convertido, se não, ainda não é para você. Para você é o sangue de Jesus para te perdoar. Para você que não é convertido, é nascer de novo.
é abrir o coração sinceramente, dizer: Jesus, entra na minha vida, perdoa meus pecados. Eu não quero outra coisa a não ser a certeza que eu nasci de novo. Mas se você é um cristão que já está na caminhada e não tem a experiência, eu quero dizer que você precisa dessa experiência. É impossível ser um cristão espiritual sem ser cheio do Espírito. É impossível ser um cristão do jeito que Deus quer sem ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não quero esse negócio isso eu não quero não, porque eu vejo aí que tem uns crentes que fica tão radical. De repente tem uns que fica até meio barulhento. Não importa o que vai acontecer depois, você precisa. As manifestações do Espírito Santo são dadas a cada um conforme bem lhe apraz. O que você precisa nessa noite é saber que você tem, como filho de Deus, de buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo. É impossível viver, irmãos, o cristianismo do jeito que Deus deseja, sem ter uma vida cheia do Espírito Santo. E no dia que você tiver, você sabe. Tem algumas experiências que eu tive na minha vida, irmão, e uma delas é a minha conversão. Então, ela é algo que eu guardo na memória, aquele momento exato da minha decisão. Eu guardo, tem umas experiências na minha vida que eu as guardo, que eu vejo a cena se repetindo. Por exemplo, o dia que eu desci o tanque de batismo, a escadinha do templo, e ali eu fui batizado. Eu me lembro, essa cena, ela é clara, não importa se já vai quase para 50 anos, mas está lá. Isso é claro, nítido aqui na minha memória, a experiência do dia que eu me batizei. Mas aquela sexta-feira, dentro do meu quarto, consagrando ao Senhor um jejum e uma busca de ser cheio do Espírito Santo. Eu buscava isso na igreja, na hora do culto, nos apelos de consagração. Eu buscava, mas de repente, naquele dia, naquela sexta-feira, quando eu fui para almoçar e fechei a porta do quarto, ajoelhei-me para consagrar o jejum, naquela sexta-feira, não havia dúvida que naquele momento o Senhor disse: é seu dia. Naquele momento, irmãos, o céu desceu até mim. O poder do Espírito me envolveu de tal maneira que eu me senti totalmente tomado, como anestesiado da cabeça aos pés. A glória do Senhor me envolveu. Eu não gritei, mas eu de repente fui tomado em oração. E a partir daquele dia, o Eloi, que na igreja orava para Deus não deixar o pastor me chamar para fazer uma oração em público, porque eu tinha uma vergonha danada. Tinha muita timidez, quase que paralisante. O Eloi, que tinha dificuldade. Irmãos, naquele dia, o poder do Senhor tirou toda a timidez do meu coração, da minha vida. Eu passei, a partir daí, ir para a praça pública com uma turma da igreja, fazer evangelismo. E esse evangelismo que vocês vão fazer, foi isso aí, era direto, todo domingo, eu ia com a turma para a rua, abria a Bíblia e pregava no meio da rua, na praça. Está entendendo? Não tinha mais timidez para falar. Mas a partir daquele dia, minha memória, o meu entendimento a respeito das coisas de Deus começou a mudar.
a se abrir, a entender, a compreender melhor as Sagradas Escrituras. Passei já a pregar na igreja, eu era líder de jovens, a falar em alguns cultos da igreja. Quero dizer para os irmãos, eu quando fui para o seminário em Campinas, o meu primeiro dia de seminário, foi também o meu primeiro dia de pastor de tempo integral da igreja. Eu fui para a terceira igreja de Campinas e eu assumi a igreja como pastor estudante. E durante os 4 anos da minha formação teológica, irmãos, a igreja nunca sentiu que ela tinha apenas um aluno, ela tinha um pastor revestido de autoridade, concedida pelo Espírito Santo e dada também pela igreja do Nazareno para que eu exercesse o santo ministério. Aquela igreja em 4 anos, ela mais que triplicou o seu tamanho, cresceu. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? O Espírito Santo faz a diferença. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu sei que fui batizado com o Espírito Santo. Primeiro eu tenho que saber que nasci de novo. Eu tenho que saber que fui batizado com o Espírito Santo. Porque de repente, queridos, as qualidades do Espírito Santo, do chamado fruto do Espírito, começam também a ser evidentes na minha vida. De repente, o meu temperamento passa a ser totalmente controlado pelo Espírito Santo. A mansidão, o domínio próprio, a paciência, a capacidade de perdoar pessoas que eu não tinha antes, eu passo a tê-la. O meu grande teste para saber se realmente eu perdoava crente foi ir no meu primeiro retiro de pastor. Fui no meu primeiro retiro, todo entusiasmado. Meu primeiro retiro de pastor. Aquele primeiro ano de ministério. Meu teste para ver se realmente eu tinha sido santificado, pastor Israel. Cheguei naquele retiro. E fomos jogar bola. E é no campo que você testa se você é batizado pelo Espírito Santo. Viu, irmão? Vai jogar a bola para ver. E, irmão, ali no jogo de bola, um pastor, presbítero já. Presbítero é um ministro ordenado, como eu. Na Igreja Nazarena, a ordem de presbitério é a ordem máxima. Não é? Eu era um pastorzinho. Esse presbítero, irmão, só Jesus na causa. Ela era presbítero, mas nem crente era o homem, não. Esse homem me colocou num estado, à vista dos outros, me humilhou, me agrediu de palavra. Nunca fui crente. Depois eu fui que, de fato, a vida dessa pessoa foi uma vida bem miserável. Já morreu, mas morreu sem Deus. Totalmente perdido, totalmente desencaminhado. Uma pessoa que... aquele tipo de pessoa que usa a igreja e o próprio ministério como profissão e não como vocação divina. Mas naquele dia, irmão, onde eu me senti um tapete, eu levantei dali e eu pude sentir uma compaixão por aquele homem. Se fosse o Eloy de antes, eu não queria ver aquele homem nunca mais na minha frente. Eu cheguei para ele, depois que acalmou os nervos dele, e eu disse: se eu te ofendi, você me perdoa. Meu irmão e minha irmã, eu sei
Primeiro que sou nascido de novo, e eu sei que sou cheio do Espírito. Para viver o que Jesus disse, se lhe derem de um lado, dê o outro. Se te amaldiçoar, você abençoa. Está entendendo? Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu sou batizado e cheio do Espírito, porque eu entendo o que significa um cristão crucificado. Eu entendo o que significa essa grande verdade. Eu estou crucificado com Cristo, isto é, o meu eu, o meu ego, eu levei para a cruz e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 5, 19 e 20. Eu estou crucificado. Ou Gálatas 2, 19 e 20, desculpe. Não vivo mais eu. Eu sei que sou cheio do Espírito Santo, irmãos, porque eu passo a amar a palavra de Deus. Ela tem sabor para mim, ela tem gosto, ela provoca fome e sede dentro de mim. Eu sei. Eu estou falando isso, irmãos, porque há muita confusão a respeito da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Eu conheço pessoas que manifestam os dons, mas não manifestam a qualidade do fruto do Espírito. Muito perigoso, porque os dons não são uma evidência, mas o fruto sim. Os dons uma pessoa pode ter e não perder, mas ele pode perder a presença do Espírito. Eu sei. Irmãos, eu tenho que saber distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Você tem que saber, tentei. Eu sei. Eu sei que eu posso confiar em Deus todos os dias da minha vida, que Ele está comigo na hora boa e na hora difícil, eu sei. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é o meu cuidador. Eu sei que Ele me guarda, Ele me protege, Ele me livra. Eu sei que se passar pelo vale, Ele está comigo. Eu sei. Amém? Tem mais coisa, mas eu tenho que terminar por aqui, por causa da ceia. Mas eu convido você a ficar em pé.